Boa tarde aos estudantes da primeira série do ensino médio. Bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. E aqui na mediação, a minha amiga Sara. Boa tarde, Sara, tudo bem? Boa tarde, Luanda. Saudades de você, hein, Luanda? Eu também estava morrendo de saudade. É a primeira aula que a gente está trabalhando juntos, já estava com saudade. Então, boa tarde, alunos, sejam todos bem-vindos. E nós teremos uma aula muito especial hoje, que vai falar sobre diálogos. Mas antes de entrarmos na aula, vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos nas duas últimas aulas? Nós trabalhamos, então, o preenchimento da rubrica no sistema. Lembra que a gente veio aqui, explicou para vocês como fazer o preenchimento do questionário socioemocional, que é a nossa autoavaliação. E, assim, eu já quero aproveitar para agradecer todos que se engajaram aí nesse nosso projeto do preenchimento do questionário, professores, professoras, equipe gestora. Nós alcançamos um bom número, né, de preenchimento, aproximadamente 250 mil preenchimentos do sistema, e isso é incrível para a nossa jornada de desenvolvimento. Na aula passada, nós trabalhamos com os dados, né? Você deveria ter localizado entre o seu questionário do socioemocional qual era a habilidade, qual era a competência que você tinha desenvolvido menos durante o processo, né, durante esse bimestre, e fazer um plano de ação em cima dessa competência para um desenvolvimento. Então, na aula passada, foi fundamental você traçar aí as suas metas, falar a respeito de prazos, quem poderia te ajudar a aperfeiçoar aquilo que você precisa para alcançar os seus sonhos e objetivos. E a aula de hoje vai ser também fundamental para nós continuarmos com essa jornada de desenvolvimento, né, Luanda? Exatamente. Então, na tela para vocês, o tema da aula, o professor e a professora que estão acompanhando as nossas aulas, a página é 142, né, no caderno do aluno. Ainda é o conteúdo referente ao terceiro bimestre, e as competências que nós trabalharemos hoje são determinação, organização, iniciativa social e empatia, principalmente a questão da empatia, já que o tema da nossa aula é tecer, né, construir, fiar diálogos. A gente vai falar bastante sobre a empatia e sobre a escuta ativa. Então, na tela para vocês, o objetivo da aula, diz lá, abrir-se a novas experiências intelectuais, culturais e estéticas e à diversidade, empatizar-se com o outro na construção do seu projeto de vida. E para a gente começar, né, a nossa aula, né, sem mais delongas, a nossa frase, né, já que essa é a nossa acolhida, a frase do dia ou da aula é: o mundo seria um lugar melhor se as pessoas se perguntassem, com mais frequência. E se fosse comigo? Eu não consegui achar o nome do autor dessa frase, né? Um autor desconhecido, mas faz bastante sentido com o tema da nossa aula, né? A questão da empatia, da gente se colocar no lugar do outro, tentar enxergar ou interpretar o mundo com a visão do outro, né? Se abrir a novas narrativas. E já que a gente está falando em narrativa, vamos retomar rapidamente o que nós vimos há 2 semanas atrás, né, na última aula que a gente estava seguindo o caderno do aluno, que foi aquela aula que eu falei para vocês sobre a Odisseia e a história do Homero, né, contei um pouquinho sobre a Ilíada, né. A Ilíada é uma narrativa, um poema épico que fala sobre guerra. Então, é uma narrativa mais pesada, eu diria, né, já que tem aquelas batalhas sangrentas, e a Odisseia é uma narrativa de aventuras, né? E eu lembro que eu falei na aula que ela pode ser uma metáfora sobre a nossa vida, já que a vontade do Odisseu ou do Ulisses era retornar a Ítaca. A gente pode se perguntar qual é a nossa Ítaca. Então, aqui, rapidamente na tela para vocês, alguns pontos que nós vimos na última aula. Então, diz lá: conhecemos a história de Odisseu ou do Ulisses e sua persistência para retornar a Ítaca. A gente falou sobre o autoconhecimento, já que a narrativa inteira da Odisseia, o Odisseu ou Ulisses se pergunta sobre si mesmo e sobre a sua história, né, aquela questão de se apropriar quem é e querer voltar, né, para onde ele veio. Ele teve várias oportunidades de desistir do sonho, desse retorno a Ítaca. A gente percebe na leitura da Odisseia que há várias tentações, entre aspas, e ele é perseverante, ele persiste o tempo inteiro
em retornar, ele está muito decidido. E a gente viu também sobre a superação, que também, já que o tema da aula da última semana, né, há 2 semanas atrás, foi a questão da Odisseia, é uma história de superação. Mas, enfim, aqui na tela para vocês, a nossa primeira reflexão, que tem a ver com o tema da nossa aula, que é tecendo diálogos. Então, antes de eu falar ou retomar, né, da gente rever o que é empatia, eu gostaria que vocês compartilhassem pelo chat o que vocês acham, o que vocês entendem pela palavra empatia. Então, 1 minuto e nós já retomamos. Olha, muita interação, já agradeço pela participação de vocês. E olha, Luanda, eles colocaram uma resposta praticamente igual, e eu vou ler aqui um nome de quem já colocou, já está participando, para a gente fazer menção dessa galera que já está presente no chat. Então, nós temos aqui o Richard, a Ana Clara, o Rodrigo, o Vitor, a Ana Júlia, o Alexander, o Gabriel, a Gabriela, a Ana Flávia, a Manuela, todos eles colocaram que empatia significa se colocar no lugar do outro. Aí o João Vitor, lá embaixo, falou que é ajudar as pessoas. E também a Vitória também falou que é se colocar no lugar do outro. E o Augusto dá uma mudada, falou sobre compaixão. Perfeito. Até empatia é uma palavra de origem grega, né? Pathos é paixão, né? Sofrimento, já que paixão é sofrimento, padecer. E é uma palavra de origem grega que ficou esquecida durante muito tempo, né, e voltou com toda a força. É uma palavra de ordem, não só nas escolas, mas também nas empresas e em órgãos, né, governamentais, no começo do século XX. A partir do século XX, a gente começou a falar muito sobre empatia, até por conta de 2 guerras mundiais, né? Então, é uma palavra que nasce lá na Grécia, e hoje a gente fala o tempo inteiro. E, de fato, empatia é se colocar no lugar do outro. É uma capacidade natural, mas também é uma competência socioemocional. O que isso significa? Todos nós somos empáticos em algum grau, em algum nível. Ah, professora, como assim? É só você pensar, imaginar em casa alguém prendendo os dedos na porta do carro. Imediatamente você faz aquela expressão de dor, mesmo que não seja você que esteja prendendo os dedos, ou quando você assiste uma cena horrorosa e aquilo te dá uma certa aflição. Então, é algo natural, mas há graus, né, diferentes. Então, isso pode ser aperfeiçoado. E daí o fato de ser uma competência. A gente pode trabalhar isso para sermos mais empáticos, né? E a gente, no projeto de vida, né, Sara, a gente fala bastante sobre a questão da empatia, que é algo que deve ser adquirido como hábito, né, já que é algo que a gente pratica todo dia, aquilo se torna hábito e natural, mas também a gente tem em mente que é algo que é inato, né? Se a gente pensar num animal, num cachorro, ele sabe, a gente sempre acha que ele parece perceber quando a gente está triste, mas, na verdade, é a questão da empatia, né? Ele olha para a gente e sabe que a gente está triste. Ou quando um animal sofre algo e a gente percebe que ele está sofrendo, né? Então, assim, é uma capacidade natural, mas também é uma competência socioemocional. Obrigada pelas participações dos alunos. Então, continuando a nossa aula aqui na tela, a gente vai assistir um vídeo agora que vai falar, né, vai conceituar o que é empatia, inclusive as versões de várias pessoas, né, se não me engano, tem uma psicóloga, e a gente já vai fazer o link com resiliência, que é outra
capacidade ou competência socioemocional. Então, vamos lá? Antes de julgar minha vida ou meu caráter, calce meus sapatos e percorra o caminho que percorri. Resiliência e empatia são os temas da universidade que está começando agora. Hoje, no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro. Dois conceitos que em algum momento vão se relacionar, mas por enquanto, vamos com calma um por um. Como é que a gente pode definir, por exemplo, resiliência? A resiliência vem primeiro da física dos metais, né, capacidade do metal de receber uma deformação, né, e voltar ao seu estado original. Vai depender se vai ser uma deformação plástica, que ele não vai voltar, né, ou uma deformação elástica, ele vai voltar ao seu estado original. Então, se aplica especificamente a metais. Mas os metais pode se aplicar também às pessoas? Claro. Hoje, quando eu estava vindo para cá, minha filha me perguntou o que era resiliência. Eu acho que é legal eu falar como eu expliquei para ela. Que né? idade ela tem? 8. E aí eu falei para ela, filha, mostrei um elástico, falei, quando um elástico sofre pressão, ele volta para o estado original. O que acontece se um copo de vidro cai no chão? Aí ela, quebra. Eu falei, então, quando algumas coisas que não conseguem ter plasticidade caem, sofrem pressão, caem, enfim, quebram. E a gente também é assim, que tipo de pressão que a gente passa, e aí a gente foi conversando sobre pressões. A perda de alguém, né, porque o pai é falecido, a empregada está com a irmã sendo presa, então a gente começou a falar das pressões, e ela falou, meu aniversário é uma pressão, eu acho que eu estou precisando de resiliência. Aí eu falei, filha, a gente precisa regular nossas emoções em todo tipo de pressão, né? Mesmo a pressão positiva e a pressão da adversidade também. Então a gente pode, de alguma maneira, desenvolver essa capacidade da resiliência? Com certeza, a gente pode desenvolver através do nosso trabalho interior, né? Da gente poder se olhar, poder se acolher, mesmo no bom e no ruim de nós mesmos, né? Então a gente tem que ter essa disponibilidade de crescer através das dificuldades e atravessar isso. Isso vai nos dar a flexibilidade e a resiliência. Flexibilidade é um bom conceito também para a gente já entendendo do que a resiliência é capaz, né? A flexibilidade é a sua capacidade de, a questão falando do humano, né? Como que é essa resiliência na relação humana, é você conseguir absorver o outro, mantendo a sua integridade, sem também gerar um obstáculo intransponível para o outro, no sentido de desumanizá-lo ou se desumanizar nessa pressão, né? Nessa relação que você está se sentindo pressionado e está sentindo a sua forma meio que mudar, né? E peraí, o que está acontecendo aqui? A quem eu vou responder? O que eu devo responder, né? E é inevitável eu agora pensar nessa relação tão íntima, mãe e filha. É um exercício diário de resiliência? Sim, é um exercício diário de resiliência. Eu acho que, para começar, porque a maternidade ela revela muita novidade, né? E o conflito muitas vezes nada mais é do que uma atualização, né, daquilo que a gente combinou, que a gente entendeu antes, que era como a gente funcionava. E aí, se você for pensar no si mesmo como um outro com que a gente conversa, né, o tempo todo, a filosofia tem até alguns trabalhos sobre isso, você precisa se atualizar em relação a quem é você, né? E porque o encontro com esse serzinho é muito potente e causa muita mudança. E muita mudança, às vezes, em lugares que você não está preparado, que você não está pronto, que você não sabe ainda. A primeira coisa que aconteceu quando eu tive meu primeiro, que tem 6 anos hoje, foi, caramba, minha vida vai ser isso agora, meu Deus, que desespero. E não, muda, né? Tem um momento inicial em que tudo precisa se atualizar mesmo, em que a gente fica, puxa, para onde vai? E depois chega no equilíbrio. Essa aqui veio 5 anos depois e foi muito mais tranquilo, mas por isso, né, o organismo já estava acostumado a fazer esse balanceamento.
Como é que a gente pode agora trazer o outro conceito do programa, que é o conceito da empatia? Eu acho que a empatia é necessária para a resiliência, né? Porque a empatia não é uma capacidade, mas não é uma capacidade racional. Ela é muito mais ligada aos nossos afetos, né? Eu vivo o que o outro está vivendo. Então, a empatia nos dá toda essa bagagem para depois, eu acho, racionalizar um pouco mais e criar realmente resiliência, né? Começar a aprender e conseguir viver esses momentos de dificuldade de uma outra maneira. Mas isso a gente faz com experiências que a gente tem com o outro, né? E em relação à empatia, também é possível adquirir, treinar para que a gente se torne mais empático? Eu acho que adquirir através do seu trabalho, né? Não é uma coisa que você compra ou toma um remédio e tem empatia. Eu acho que essa disponibilidade de poder ouvir, poder se entregar para ouvir o outro, né? Sem julgamentos, sem preconceitos, isso é um trabalho constante com você mesmo, né? Através de acolher você mesmo, ter o seu amor próprio pelas suas coisas positivas, coisas negativas. Isso você vai começar a ver com bons olhos, com amorosidade o outro. E isso é empatia, ver com amorosidade o outro. A gente viu, então, a relação que há entre empatia e resiliência, e vocês puderam observar, né, os conceitos, a conceituação de várias áreas do saber. Então, a gente escutou uma advogada, um filósofo, uma psiquiatra, uma psicóloga, né, reforçando aquilo que a gente já vem falando desde o começo do primeiro bimestre. E já que o tema da nossa aula é empatia, a segunda reflexão de vocês é a respeito da escuta ativa, né, porque já que a gente fala que empatia é se colocar no lugar do outro, é se abrir a novas narrativas, a novas visões de mundo, eu só consigo ter isso, fazer isso, ouvindo o outro. Então, a pergunta para vocês aí na tela, para vocês participarem no chat. Você sabe o que é escuta ativa? É para vocês responderem sim ou não, né? Anotarem no caderno, não deixem de registrar no caderno, mas justificar a resposta. Se sim, o que é, se não, o que é. Então, 1 minuto e nós já retomamos. Olha só, bastante participações também. Vou ler o nome de quem respondeu. Então, nós temos aqui o Pedro, a Mariana, a Michele, o Lucas, a Maria Mônica, o Kevin, o Samuel, o João, disseram que não sabem o que é. E vários outros, né? Bastante aluno não sabe o que significa esse termo, né, de escuta ativa. E, por outro lado, o Renan ele falou assim, olha, eu acho que é sempre escutar o outro. Perfeitamente, é sempre escutar o outro, mas antes de eu falar, a gente vai assistir um vídeo que vai esclarecer, vai ficar mais claro para vocês. Então, vamos ver o vídeo agora e depois eu reforço o que o vídeo falou. Hoje eu quero trabalhar contigo um tema que fez uma tremenda diferença quando eu fiz essa reflexão. Eu estava em um curso do Humberto Maturana e da Ximena Dávila, quando eles colocaram um tema na mesa para discussão chamado quando você está conversando com as outras pessoas, você as escuta ou se escuta? E naquele dia eu percebi que na maior parte das minhas interações eu me escutava, porque enquanto as outras pessoas estavam falando o que diziam, eu estava pensando, já preparando a próxima pergunta
ou como eu iria responder aquilo que elas estavam perguntando. E, na verdade, eu estava no meu mundo, interagindo apenas comigo mesmo. Não havia um espaço genuíno, sincero para a interação com a outra pessoa. Você começar a refletir se você está escutando ou se escutando nas interações, principalmente das pessoas que mais convivem contigo, também denota o nível de presença e atenção que estamos oferecendo para outra pessoa. E a ideia aqui é que você, nos próximos dias, comece a se observar e analisar se durante as suas interações no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, com os seus amigos, quando os outros estão falando, quando é a vez dos outros se expressarem, você os escuta ou você se escuta. E ao perceber que está se escutando, fazer a correção, desligar o falador mental e se colocar numa perspectiva acolhedora, genuína, para absorver a informação que a outra pessoa está te passando, ou absorver qual é a necessidade dessa pessoa para te dizer o que ela está dizendo. E com isso, você vai perceber que abre um novo mundo nas interações humanas. A partir do momento que você começa a perceber por que essa pessoa está dizendo o que ela está dizendo, e você dá total atenção para ela, você começa então a fazer leituras de entrelinhas que passavam completamente despercebidas anteriormente. E como dizia o Peter Drucker, tão importante quanto ouvir o que as pessoas estão dizendo é ouvir o que elas não estão dizendo. E para ouvir o que as pessoas não estão dizendo, nós precisamos colocar a nossa atenção plenamente na interação. Porque aí você vai ouvir as palavras, como a pessoa diz essas palavras, mas por meio das expressões faciais, por meio das tensões do corpo, por meio da respiração, por meio do nível de dilatação da pupila, por meio do nível de lubrificação dos olhos da pessoa, você começa a perceber que há um mundo emocional acontecendo enquanto a pessoa diz o que está dizendo. E tem muitas informações aí. E quando você começa a dar atenção para esse mundo que acontece junto enquanto a pessoa diz o que está dizendo, a sua interpretação, a profundidade com que você interage com essa pessoa é completamente diferente. Você começar a se flagrar se você está escutando ou se escutando. E se estiver se escutando, desliga o falador e se coloque receptivo, plenamente presente para a interação com o outro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então, só reforçando, a escuta ativa é ouvir alguém, né, escutar alguém sem julgamentos. Não é a gente fingir que está escutando o outro, né, ignorando. Eu estava até comentando aqui com a Sara que o corpo fala. Às vezes a gente, né, mostra ou tenta mostrar que está ouvindo alguém, e a gente vive numa sociedade extremamente individualista, né, hiper individualizada, e a gente quer o tempo inteiro falar. A gente quer falar o tempo inteiro sobre nós, né? Até vim mediar uma aula da professora Andréa, de língua portuguesa, que a gente falou sobre o narcisismo. Então, é o tempo inteiro a gente olhando para nós mesmos e falando da gente. E a gente não quer ouvir o outro, né? E quando a gente fala ouvir, é no sentido de escutar, sem julgar, sair daquela relação de poder, sabe? Eu sou a mãe, você é o filho, eu sou a professora, você é o aluno, eu sou a chefe, você é meu subordinado. Então, é ouvir sem hierarquia, sem julgar, né? Se abrir para o universo do outro. E hoje é cada vez mais difícil isso. O tempo inteiro nas redes sociais a gente fala da gente, mas, ao mesmo tempo, a gente não se abre para o outro. E, muitas vezes, a gente fala da gente sem ser a gente, né? A gente até abordou um pouco isso no final do segundo bimestre, a questão das redes sociais. A gente fala o tempo inteiro sobre nós. E a gente deixa de enxergar o outro, de aprender com o outro, né? Por isso que escutar também é falar. Às vezes, você está lá com seu amigo, não é para você falar assim, olha, na minha opinião, eu te aconselho a fazer isso ou assado, só de você escutar, né? Não precisa falar. Porque, ao escutar, ao ouvir o que o outro quer te dizer, você já está falando. Está falando como, professora? Você está se importando. E hoje a gente percebe que as relações afetivas, elas têm terminado por falta da escuta, né? E quando eu falo relações afetivas, é o namorado e a namorada, é o marido e a esposa, é a mãe, a filha, os irmãos, né? Então, escuta ativa é escutar ativamente, né? E não fingir que está escutando ou escutar e julgar.
né? Falar assim, olha o que o fulano faz ou o que deixa de fazer. E isso tem que ser praticado também, né? Eu sei que na nossa formação, e quando eu falo formação na escola, a gente não é muito educado para o debate, para a roda de conversa, né? Para debater politicamente ou ideias contrárias. Mas isso a gente adquire com a prática. Né? Então, ouvir a posição do outro sem tentar, né, falar assim, o que você está falando? Né? Um bom exercício, Luanda, para isso, para quem não está acostumado, eu falo muito, né? Eu tenho essa experiência. Mas um bom exercício é parafrasear. Então, a gente está conversando aqui, então você me contou, por exemplo, Sara, meu gatinho morreu na semana passada, eu estou muito triste. Então, eu venho aqui e falo... Luana, então, na semana passada, essa gatinho morreu e por isso você está triste? Então, você repete o que a pessoa falou, usando outras palavras, que é um exercício para você mesmo, ouvir o que a pessoa está falando. Né? É algo que eu estou tentando aprender, porque também parece simples, mas não é. Não é. Não é todos verdade? nós. Né? E o exemplo que a Sara deu, eu poderia julgar, nossa, mas ela está chorando sobre o gato? Né? Isso é um julgamento, isso não é escutativa. Né? Eu não me coloquei no lugar dela, né? Eu posso estar julgando um sentimento, né, que é próprio a ela, que eu deveria tentar me abrir. Né? Então, é ouvir, escutar. O verbo é escutar, sem julgar. E, como a professora Sara disse, é difícil. A gente aqui não está dando receita, tá? Até porque a gente também tenta exercitar isso o tempo inteiro. Verdade, né? nem sempre é fácil. E a gente vai assistir mais um vídeo agora que fala novamente sobre escutativa. Então, vamos lá. Só que agora esse vídeo é mais rápido. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença. Estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Vocês viram um vídeo que fala sobre escutativa, né? A gente está terminando o mês de setembro e é um mês, né, que todo ano, não só no Brasil, mas em vários países no mundo, a gente fala sobre o Setembro Amarelo. Né? Então, a escuta ativa é a gente também ouvir a dor do outro, escutar a dor do outro, né, Sara? Isso, e sem o julgamento que nós estávamos falando, né, anteriormente. Muitas pessoas estão se fechando em si, porque não tem quem escute de verdade. Né? Será que a gente fala, no mês de setembro, vários alunos falam isso, né? No mês de setembro parece que todo mundo quer escutar, e o restante do ano? Então, que o ano inteiro nós possamos, a gente viu alguém mais cabisbaixo, com uma atitude diferente, que a gente possa sentar realmente com essa pessoa e escutar, seja lá o que a pessoa quiser dizer, sem o julgamento, como a Luanda já enfatizou hoje aqui. Exatamente. Então, prosseguindo a nossa aula, aqui na tela, por favor, diz lá. Cada um tem o seu tempo de despertar. Ninguém precisa saber, com certeza e já de saída, a que quer se dedicar. Muitas vezes, parte-se de um esboço, de uma intuição inicial, que vai se ganhando forma e pode modificar-se completamente mais adiante. Então, esse é o conteúdo que está lá no caderno do aluno, volume 3, para o professor, né, a professora e os alunos que estão acompanhando, e está falando justamente sobre o quê? Não tem um tempo de despertar em relação ao que é o que eu quero fazer para o restante da minha vida. Né? Inclusive, esses dias eu li uma reportagem que agora a adolescência vai até 24 anos, né, porque percebeu... Já chega ao 36, né, amiga? Eu acho. Porque percebeu-se que o indivíduo ainda está em formação. Antes era até 19, olha que maravilha. 24 anos. E não é algo definido, definitivo. Você pode mudar o tempo inteiro. Então, isso a gente já falou nas outras aulas e a gente está reforçando hoje. Então, continuando aqui na tela, diz o texto, diz lá, contar com estímulos é essencial para perceber que, na construção do seu projeto de vida, não se está sozinho. As aulas para a construção do projeto de vida são tão importantes quanto saber aonde se quer chegar. Então, vocês já perceberam que o projeto de vida fala insistentemente sobre os sonhos, né, sobre a formação profissional, mercado de trabalho, os objetivos, as metas e as competências socioemocionais. Então, só reiterando, o projeto de vida vem justamente para isso que a gente acabou de ler. Continuando na tela,
Predispor-se aos desafios, a perseverança, a dedicação com afinco, aquilo que se quer conquistar, é fundamental, uma vez que a pessoa é responsável por seu próprio desenvolvimento pessoal e sua caminhada. Os resultados não são imediatos, e erros e acertos aparecerão pelo caminho. Somente a pessoa pode decidir o caminho que quer percorrer. Contudo, o apoio da família, dos amigos e dos professores é fundamental. Então, está falando do quê? Do esforço, da perseverança. O caminho ele é construído conforme você vai caminhando. Ele não é fixo, você pode mudar. Então, é muito comum o jovem começar uma faculdade e depois trocar no decorrer. Ou entra num emprego, percebe que não é aquilo que ele quer e troca o emprego. Né? Mas mais importante que isso é você contar com o apoio da escola, da família, dos amigos, daquelas pessoas que lhe são queridas. Ok? Então, continuando na tela. Com tudo isso analisado, pode-se compreender com clareza o que trouxe você ao presente e quais são as suas possibilidades em relação ao futuro. É importante saber contar e reconhecer a própria história, conhecer as possibilidades do mercado de trabalho e os caminhos existentes para a formação profissional e o desenvolvimento pessoal. Então, ali percebam que está grifado 2 palavras, ou melhor, 3, né? Futuro e desenvolvimento pessoal, que a gente, inclusive, falou, né, do plano de desenvolvimento pessoal na aula passada. Então, é importante você se informar sobre a profissão, tentar conversar com alguém que já trabalha na área, né, para ver quais foram os passos que essa pessoa deu. E hoje a gente vive num mundo que as pessoas pensam muito no poder aquisitivo, então tentar investigar sobre isso também, né, como que está o mercado de trabalho, enfim, né, se informar sobre o que você quer fazer daqui 2, 3 anos. Então, continuando, agora a gente vai para a nossa próxima reflexão, diz aí na tela. Em relação ao seu projeto de vida, existe caminho certo ou errado? Justifique sua resposta. Então, 30 segundos e nós já voltamos. Olha, Luanda, João Vitor, o Guilherme, a Mary, o William, o Guilherme e a Nicole e o João Vitor disseram que sim. Ludmila, Renan, não. É importante saber que a gente não tem resposta correta, né? Mas não esqueçam de justificar para você mesmo. Né? Ninguém justificou aqui. Então, hein? em relação ao caminho, eu sei por quê. É importante a gente dizer, não precisa compartilhar aqui no chat, até muitas vezes o aluno fica tímido, né? Não quer se expor. Aqui tem, olha, não posso ser injusta, né? Tem aqui a Sofia que justificou. Sim, as minhas escolhas vão definir aonde eu quero chegar. É uma justificativa. Perfeito. Tem alguns alunos assim, que se justificaram, né? Para não ficar injusto para ninguém. Agora, a gente vai falar em autocuidado, mas antes da gente entrar no tema do autocuidado, tem até um vídeo de uma psicóloga, eu só queria fechar o tema da escutativa com um texto do Rubem Alves, tá? Que ele diz o seguinte: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. Rubem Alves. Tá? Então, agora, só para a gente fechar essa questão da escutativa, e fica aí o texto dele para vocês refletirem durante a semana, eu quero falar rapidamente com vocês sobre autocuidado. Então, observem aqui na tela, eu coloquei um menu do autocuidado. O que a gente pode fazer para cuidar de si mesmo, principalmente nessa fase de isolamento social?
respirar profundamente, ou melhor, respire profundamente, alongue o seu corpo, faça meditação, anote seus pensamentos. Eu sempre falo da questão do diário, né? A gente até chama de diário práticas e vivências. É importante a gente anotar. Leia o capítulo de um livro, ouça a sua música preferida, faça uma atividade prazerosa, pratique atividade física e, o mais importante, reflita sobre as suas ações. Então, esse é um menu, né, que, na hora de elaborar a aula, eu fiquei pensando naquilo que é importante para a gente fazer para cuidar de si mesmo. Né, eu tentei pensar o que eu posso fazer para cuidar de mim. Mas é importante que cada um de vocês pense, né, no que vocês podem fazer para cuidar, né, cada um de si. E para falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão do autocuidado, estou até procurando aqui o aparelhinho do PowerPoint, a gente vai ouvir o relato de uma psicóloga, que é a psicóloga Alba. Então, prestem atenção no que ela tem a dizer sobre autocuidado. Vamos lá? Meu nome é Alba, eu sou psicóloga, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre qualidade de vida. Ou seja, sobre como a gente pode cuidar de nós mesmos, a gente pode ter um autocuidado para que a gente tenha aí mais chances de ter uma vida mais agradável, de ter uma vida melhor. Mas para a gente falar sobre autocuidado, é legal a gente começar percebendo que o ser humano ele não tem um aspecto só, que a gente é multifacetado, a gente é que nem uma pedra lapidada, sabe? Tem várias faces, vários aspectos que a gente precisa e merece de cuidado. Não vou conseguir falar sobre todos, senão eu ficava o dia todo aqui fazendo vídeo. Mas a gente fala um pouco hoje e quem sabe numa outra oportunidade a gente fala sobre alguns outros aspectos, tá bom? A gente vai começar falando sobre o aspecto físico. Porque o nosso corpo, né, esse veículo que permite a gente ter uma vivência nesse mundo, a forma com que a gente lida com o nosso corpo vai influenciar a forma com que a gente enfrenta outras coisas da nossa vida. Então, por exemplo, se eu venho me adoecer, vai interferir na forma com que eu lido no meu trabalho, com que eu estudo, nos meus relacionamentos. Então, o cuidado com o nosso corpo, ele é muito importante. E como eu posso cuidar do meu corpo? Bom, existem coisas simples que a gente pode fazer, né, no nosso dia a dia, como, por exemplo, ter uma alimentação mais cuidadosa, cuidar do que a gente come, beber bastante água, tomar sol, praticar uma atividade física. Todas essas coisas vão trazer aí benefícios para o nosso corpo que vai tornar a nossa vivência nesse mundo um pouco melhor, um pouco mais agradável. Um outro aspecto que é importante a gente observar é a forma com que a gente lida com aquilo que transcende a experiência humana, com a nossa espiritualidade. E quando eu digo isso, eu não estou falando de uma religião ou outra, não. Eu estou falando com a forma com que você lida com a divindade na qual você crê, com a divindade na qual você tem a sua prática, ou até mesmo se não é uma divindade, é uma filosofia de vida, enfim, a forma com que você lida com o transcendente. É importante você ter isso bem alimentado em você, sabe? Uma prática nesse sentido traz também boa qualidade de vida. Uma outra coisa bastante bacana também da gente cuidar é a forma com que a gente lida com o nosso futuro. Porque o nosso futuro ele é consequência do que a gente faz hoje. Nós plantamos hoje para colher amanhã. Então é importante que você cuide das suas sementes. Muito importante o que a Alba nos disse, né? E a gente já quer agradecer a psicóloga Alba e recomendar a todos vocês, alunos, que entrem lá no Instagram dela, que é o @agape.psicologia, ok? Porque você vai ter várias dicas e vários alunos comentam, né, Luanda, a respeito da participação de psicólogos em nossa aula. Então, a Alba é a nossa assessora para esses assuntos, né? Nós sempre consultamos ela e vocês também podem ir lá e curtir lá, seguir a Alba. Agora, a gente tem um desafio para vocês do autocuidado. Então, qual que é o desafio? Você vai postar durante a semana, nas redes sociais, com a nossa hashtag #EuNoCMSP, coisas que vocês fazem para cuidar de si. Ok? Ações de autocuidado que foram citadas pela professora Luanda ou pela psicóloga. E aí eu te dou uma sugestão. De repente, você pode fazer um vídeo no TikTok, fazendo alguma ação de autocuidado, fazendo um exercício, dançando, ouvindo música. E nos marque para a gente acompanhar. Quem sabe a gente traz aí um vídeo de vocês nas nossas próximas aulas, mostrando o que você tem feito para cuidar de si próprio.
Não é, Luanda? Então, eu já agradeço pela minha parte de ter me convidado, né? Eu estava com saudades. É sempre muito bom tê-la aqui. E já me despeço dos alunos, né? É verdade, amiga. Não esqueçam de nos avaliar. Um grande beijo e até a próxima aula.